Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Hoje nós vamos falar a respeito de uma associação que é uma das mais antigas do Brasil e também pode se considerar a maior do Brasil em atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Nós estamos falando da APAI, instituição que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E nós vamos conversar com a Iveli Lourenço, que é pediatra da APAI. Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom. Como é que é ser pediatra da APAI? Só criança lá, ou seja, você mais trabalha lá dentro? Então, eu trabalho bastante, né? Mas, na verdade, a gente não é só as crianças. A APAI, ela atende desde o recém-nascido até o idoso. Então, nós temos várias... eu trabalho no ambulatório e trabalho com a deficiência intelectual, né? O diagnóstico de deficiência intelectual é feito aos 18 anos, mas aí as pessoas continuam. Né? Temos até o envelhecimento lá na APAI, que é uma outra unidade. Ah, certo, porque quando a gente fala de associação de pais e amigos, a gente pensa sempre na questão criança. A gente sempre acha que a APAI cuida de crianças, então não é só criança, adultos também. Adultos também. E a pessoa pode chegar lá adulta? Chega lá adulto, muitas vezes com ou sem diagnóstico. A intenção é ter o diagnóstico, um laudo, e trabalho, né? Porque nós temos a oficina de trabalho, que ela dá o trabalho pela lei de cotas da deficiência intelectual. O Iveli, estamos falando aqui um pouquinho antes sobre a questão de números. Nós estamos falando em 2.000, mais ou menos 2.000 APAIs no Brasil. 306 APAIs só no estado de São Paulo. É uma organização enorme, é uma organização, digamos assim, gigante. Como que é administrado essa enormidade aí? Eu trabalho na APAI de São Paulo, né? E a APAI de São Paulo, todas as outras APAIs, elas são independentes. Então, a APAI de São Paulo, ela tem uma relação com a prefeitura, mas, na verdade, ela recebe ações, né, de entidades e trabalha mais como uma organização não governamental. E essa administração não é feita só. A nossa administração é feita na APAI de São Paulo. Então, uma faz uma administração descentralizada. Então, a APAI ela não tem uma administração centralizada não. Que cuida das 2.000 unidades. Não, não. Cada uma tem a sua administração pessoal. Isso. E pode diferenciar uma da outra. Ela não tem uma loja, não tem uma cartilha a ser seguida. Não. Pode ser administrada de formas diferentes. Diferentes, isso. Né? E os recursos também são captados de acordo com o envolvimento e o trabalho de APAI. Muitas vezes a pessoa faz uma doação específica para um programa, né? Por exemplo, um programa de violência. Então, recebemos uma doação para esse programa de violência que vai durar 2 anos, coloca um núcleo, muitas vezes, a intenção sempre é descentralizar, para não ficar tudo em São Paulo, e aí acaba o programa, aí ou recebe doação novamente, né? Tenta outros parceiros. Quando existe um programa específico, entram todas as APAIs nesse programa? Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes não, exatamente por elas depende serem... do tamanho do programa, depende do tamanho do recurso. Depende do tamanho do recurso. Por exemplo, não adianta você vir, vou para São Paulo, passar no nosso ambulatório de diagnóstico, para eu fazer uma estimulação na APAI de Guarulhos. Aí tem que ir para a APAI de Guarulhos e ver qual é como que eles estão regendo lá. A faixa etária, o que eles fazem. A gente precisa entender com relação à administração das APAIs, depois a gente entra na parte curricular, a parte de tratamento mesmo. Então, o que eu entendo é o seguinte, cada APAI tem o seu presidente e tem a forma dele de administrar, não existe uma cartilha, não existe um direcionamento administrativo para as APAIs seguir, ele pode buscar recursos da forma que ele quer, ele contrata pessoas que ele quer e aí por diante. Isso. Então, todas são completamente independentes. Independentes, todas elas. Não, até o que elas vão fazer ou não. Não existe nenhum tipo de planilha, nenhum tipo de, digamos assim, um atestado de que tendo bem administrado, que vá para uma avaliação de um conselho administrativo, nada disso. Não, o conselho, eu acho que para ser uma APAI, eles têm que seguir, o que você vai trabalhar? Vou trabalhar deficiência intelectual, né? Agora, e fazer a questão da ação, de ser uma ONG. Mas não administrativamente seja o presidente da APAI de São Paulo que vai reger as outras, não. Eu não sei se você vai poder me responder isso, mas veja bem, lá na cidade de Botucatu, onde eu nasci, agora Botucatu, certo? Nasci lá, né? O cara monta uma associação, ele vai mexer com pessoas com deficiência intelectual. E para ele virar uma APAI, a quem ele recorre? Aí ele vai entrar e ver se está dentro do que precisa, né? Então existe uma cartinha pequenininha que ele tem que seguir ali para virar uma APAI. Mas ele é descentralizado, né? Aí ele administra de acordo com os recursos, as potencialidades dele, conhecimentos e aí por diante. Exato.
Tá. Né? Agora, e na parte do conhecimento, na parte de escolaridade, na parte do tratamento, existe uma similaridade, existe uma linha a ser seguida ou também é independente? Também é independente, né? O trabalho que a gente faz, por exemplo, nós damos o diagnóstico da deficiência intelectual, nós fazemos o laudo, nós temos um ambulatório diagnóstico. É só na São Paulo, só na Lofgren, né? As outras... E a forma de tratamento também é exclusiva a vocês? Isso. Nas outras eu tenho, eu já recebi laudos. Ó, meu filho, ele passava na PAI de São Bernardo e tinha lá o psiquiatra, o diagnóstico da deficiência intelectual. Correto, né? Okay. Mas aí, para entrar na nota, ou participar do nosso, da nossa oficina de trabalho ou do nosso sócio educativo, a gente faz o laudo. Né? E muitas vezes esse psiquiatra que está lá, também ele sai, né? Trabalha um curto período de tempo, porque as pais são antigas, né? Então todo mundo aí está lá. Exatamente esse ponto que eu quero abordar com você. Devido a PAI ser muito antiga e cada uma ter um sistema diferenciado de ensino, de tratamento, porque vocês também dão aulas, dão cursos lá dentro, Damos certo? cursos. O sistema de ensino, ele foi completamente mudado nos últimos 20 anos em relação à pessoa com deficiência. Hoje se fala em ensino inclusivo. Isso. Não se fala em sistema diferenciado, salas especiais ou escolas especiais para pessoas com deficiência. Tudo isso foi mudado. Isso. Hoje a escola é inclusiva e bate-se nesse ponto. A PAI do Lofgren, sei que já mudou. Já estive lá, hoje eles estão totalmente favoráveis à questão da escola inclusiva. Mas existem pais lá distantes, ou em estados distantes, ou cidades distantes, eles estão recebendo essa informação de que precisa entrar nesse núcleo do conhecimento inclusivo, precisa fazer essa modificação ou existe resistência ainda? Então, né, é que existe ali, né, em 2016, já não vai ter as escolas especiais, né, para o deficiente intelectual. Então, eles estão tendo que fazer os reajustes. Por isso que tem muito, olha, a PAI de tal lugar vai fechar, porque basicamente ela era só escola, né? Agora, na nossa central, as crianças de 6 a 14 anos, elas têm como sala de reforço da prefeitura e normalmente de quem mora lá perto. Ainda tem a sala de reforço. A prefeitura não oferece, então a PAI oferece. Mas o sistema é inclusivo, então é obrigatório. Meio período em sala normal, meio período do sistema educacional do governo lá. Do governo, inclusive. Ou de escolas particulares. Ou de escolas particulares. E aí, na escola particular e na escola, por exemplo, do governo do estado, aí eles têm que ter até, eventualmente, uma educadora do lado, né? Uma pessoa para dar um apoio a uma criança cadeirante, uma criança com paralisia cerebral, que às vezes tem mais dificuldade, até uma criança autista, que tem mais dificuldade de ficar parada, né? Tem uma hiperatividade, então tem também esse, que é um direito da criança. Agora, qual é o nosso papel? O papel é informar a todas as escolas. Por exemplo, a mãe vem com um problema, olha, essa escola não está querendo aceitar o meu filho, eu não tenho isso, não tem um grande serviço social que ajuda, né, aí na escola fazer com que funcione essa nova regra. Eu fiz essa pergunta, Evelyn, justamente porque você disse que a PAI é uma instituição muito antiga. Sendo instituição muito antiga, tem aquelas pessoas que são velhinhas, que estão como presente ainda, está há 40 anos na frente da PAI e não quer largar, né? Ele quer sair, não quer dar espaços novos, porque ele acha que ele é muito útil. E é até bacana ouvir isso, né? Mas são pessoas que estão ali, que faz o mesmo tratamento que fazia 40 anos atrás, ele acha que está fazendo um trabalho maravilhoso, porque era maravilhoso e não acompanhou essa evolução. É difícil convencer essas pessoas de que existe um novo método, que existe um novo mundo. Não, mas está todo mundo já na inclusão, já faz tempo, né? O trabalho que é feito no educacional, porque é um dos setores da PAI, já está na inclusão há muito tempo, e do serviço social também. Não tem como a gente ficar para trás. E quem está lá muito tempo, muito velho, já absorveu a inclusão. Todo mundo fala vocês, em inclusão. mas eu estou falando daquelas mais lá distantes, as outras, que têm mais dificuldade. Elas estão lutando, mesmo porque tem algumas que realmente é só escola. Né? Então, assim, se em 2016 não vai ter o recurso para essa escola, elas vão fechar realmente. Né? E as crianças vão ter que ser transferidas. E não cabe, por exemplo, a vocês aqui que está quase com uma linha central, como você disse, que a primeira foi fundada foi essa, da Lofgren, pela Jo, né? Jo Clemente, que também é um nome maravilhoso do meio da pessoa com deficiência. Todo mundo que milita na questão da pessoa com deficiência já ouviu falar, pelo menos, em Jo Clemente, né? Ela fez um trabalho magnífico dentro da questão da inclusão. Sendo a da Lofgren quase que a mãe de todas elas,
de vez em quando passa pela cabeça de vocês e mandar um recado pro pessoal, gente, mas reciclar, sabe, mandar uma cartinha, olha, precisa. E aí é que nem você falou, a gente também dá aulas, né? E dentro dessas aulas, todo mundo conversa e todo mundo vai, a gente tem o instituto, que é onde exatamente essas aulas acontecem, e aí tem as conferências, os congressos entre as APAES. Nós vamos falar sobre a questão dos congressos e das aulas depois do intervalo. Nós estamos conversando com a Iveli Lourenço, que é pediatra da APAE, da UEFRGS em São Paulo. Nós já voltamos daqui a um minuto. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando sobre as APAES, falando com a Iveli Lourenço, que é pediatra APAE São Paulo. Nós conversamos sobre cursos e simpósios que vocês dão, convenções que vocês fazem. Essas convenções são nacionais? Sim, para o Brasil todo, né? E assim, não só a gente fala da deficiência intelectual, mas também dos erros inatos do metabolismo, que seria então, o teste do pezinho, que também foi fundado também por um pediatra há muitos anos na nossa central, e todos os testes do pezinho que vai na maternidade, que são obrigatórios, também lá. Então, uma outra parceria que a gente faz, que seria a prevenção da deficiência intelectual, porque a gente consegue vir um hipotireoidismo, né? Tem um ambulatório do hipotireoidismo congênito, tem, né? E aí, todos os cursos que a gente faz pelo Instituto, cursos voltados à deficiência intelectual, voltados à neuropsicologia, que seria o diagnóstico, voltados aos erros inatos do metabolismo, ao teste do pezinho. Né? Isso então, você está falando de São Paulo. Nós precisamos esclarecer, Iveli, o seguinte, porque nós somos uma TV que transmite para a cidade de São Paulo, mas muitas pessoas do Brasil inteiro, quem assiste pelo Brasil, assiste pela internet e tudo mais. Então, as APAES espalhadas pelo Brasil, nem todas elas têm condição de fazer o teste do pezinho. Não. Tanto é que numa maternidade, repetir o teste do pezinho, nasceu um prematuro e depois de 90 dias pede novamente voltar para a APAE de São Paulo. Então a APAE que tem condição de fazer o teste do pezinho é a APAE São Paulo. APAE São Paulo. Outras APAEs do Brasil? Não, muitos, como elas são independentes, algumas sim. Só atividades para deficiência intelectual, às vezes atividades também motoras, né, como fisioterapias, tá? E algumas também trabalham e tem a inclusão do autista, né? Na nossa, a gente tem a estimulação até 6 anos, que aí tem a fono, terapia ocupacional, psicologia, o grupo de pais apoio, momento da notícia, e nós temos não só em São Paulo, como alguns núcleos centralizados na APAE de São Paulo, mas a gente tem o núcleo oeste, mas a estimulação, há 6 anos. Depois nós temos a inclusão da escola, que a gente vinha falando no outro bloco, aí o período na escola, toda a orientação do serviço social. A orientação do serviço social e do jurídico fica restrita à APAE de São Paulo, mas a gente dá assessoria para as escolas, né, e para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Tá. Muitas vezes a violência pode ser com ou sem a deficiência que o nosso jurídico ajuda. Então vamos separar as coisas. Primeiro nós falamos do pezinho, então não é todas as APAEs do Brasil que fazem, a APAE de São Paulo faz. Isso. Com relação aos cursos,
Quando vocês fazem uma convenção, vocês convidam todos os presidentes de APAE, ou seja, 2.000 presidentes de APAE para uma convenção? Sim, tem convenções que são todos convidados, né? E para muitas vezes falar exatamente de um tópico que é igual para todo mundo, De um que é a determinado deficiência intelectual. Tá, né? eu considero muito importante a gente ter uma linha de conduta muito similar quando você tem uma associação que mesmo que ela seja independente, ela tenha o mesmo nome. Isso. Então, quando se fala, olha, eu fui na APAE lá de Londrina, eu fui na APAE lá de Caruaru, eu fui na APAE de São Paulo, presume-se de que tratamento, de que a forma de receber, de a forma de se conduzir o ensinamento lá dentro é mais ou menos parecido. Então, esse simpósio tenta colocar uma lógica dentro disso. Que daí são as coisas que a gente tem que reciclar. O que a gente tem que reciclar? Primeiro, que você falou, a inclusão, né? As inclusões na escola, ou até, como que eu vou, como que eu estou montando agora, o que está de novo? A neuropsicologia, né? Como que eu estou fazendo o diagnóstico, porque elas também fazem o diagnóstico. Então, qual é o assunto em pauta? Violência, então vamos fazer, né? A questão do jurídico, as novas leis, benefícios, em outro programa você também acabou colocando. Então, tudo isso tem que ter os congressos para todo mundo falar a mesma língua, mas dentro da deficiência intelectual. Tá. Fora os simpósios onde vocês organizam para os presidentes, para os dirigentes de APAE, vocês também organizam cursos para professores de outras escolas municipais, estaduais ou particulares? Para professores de ensino fundamental, professores, a gente tem, eu sempre dou aula para um curso que chama 180, porque são 180 horas, então são os professores da rede, qualquer professor, do governo, da prefeitura, eles vão lá para falar basicamente do atraso do desenvolvimento e da deficiência intelectual, né? Não só para isso, mas também para médicos, né? Para psicólogos, dentro da neuropsicologia, quem trabalha muito em cima disso seriam os psicólogos, para médicos, no sentido do teste do pezinho. Né? Os cursos de vocês são bastante procurados pelas pessoas São de fora? muito procurados. Aí no site, né? No nosso site tem os cursos. E às vezes até pessoas de fora, até pessoas da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? Eles mesmos falam, olha, eu tenho esse tema, leva o instituto acha bacana, vamos colocar e fazer. Né? Porque, vejam, o fato de se colocar uma lei, né, é relativamente fácil. Agora, fazer cumprir essa lei é que é muito difícil. Então, olha, criou-se a lei, olha, a partir de agora nós temos a escola inclusiva no Brasil. É obrigado a todas as escolas do Brasil de ensino fundamental, seja municipal, seja estadual, seja particular, ter a escola inclusiva. Mas e os professores? Quanto tempo demora a se preparar para receber? Então é importante isso que você fala, estou dando o curso, porque o professor precisa se preparar para receber o deficiente intelectual na sala de aula, ele precisa se preparar para receber o deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente físico e pessoas com deficiências múltiplas. Então, ele precisa fazer cursos em associações que estejam captadas para falar para ele, olha, a especificidade dessa deficiência é essa, precisa de um grau de ciência nesse nível, precisa de um grau de vontade nesse nível, e aí por diante, mostrar para o professor os caminhos que ele tem que seguir para ter na sala de aula a diversidade humana. Sim. E quando eles têm um problema, procuram exatamente a APAE e procuram no nosso site e é muito interessante, porque eles vêm com muitas perguntas. E no nosso curso, todos os profissionais, eles acabam dando aula, desde eu, um pediatra, a neurologista, o psiquiatra, a psicóloga, né? Todo mundo participa do curso. O importante dessas perguntas dos professores... E o serviço social, né? Que é muito importante o nosso serviço social, por isso que nós temos um serviço social muito forte da APAE. Então, como eu estava dizendo, o importante da pergunta dos professores é que são perguntas de campo, né? Sim. Perguntas do dia. Exato. O cara está vivenciando ali, ele está enfrentando uma dificuldade, ele não está sabendo lidar com aquilo. Não é uma pergunta teórica, imagine isso. E ele não está lá para diagnóstico, né? Ele está lá vivenciando a consequência. Né? Então ele fala, e agora, como que eu vou lidar? E muitas vezes, essa criança, ou mesmo esse adolescente, ele não tem o diagnóstico ainda. Né? E ele fala, e agora, como é que eu vou agir? Aí ele me dá para viagem na APAE. Eveli, no caso da deficiência física ou da deficiência auditiva e até mesmo a deficiência visual, você consegue captar o aluno ganho
na forma de se avaliar a escolaridade, né? De 1 a 10, as notas de geografia, de matemática, português. Você consegue fazer um tipo de avaliação nesse nível aí de como é feita a avaliação na escola normal. No caso da deficiência intelectual, a gente não fala desse tipo de ganho, desse tipo de avaliação. A gente fala do ganho social. Ganho social. Eu acho que o objetivo é o ganho social. Como que você passa para os professores? Então, na verdade, os professores, eles têm essa carga, Desculpa, eu tenho que ensinar... o professor está tão acostumado com aquele negócio, né? Ah, você acertou 3 perguntas, nota 3. Você acertou 9 perguntas, nota 9. Você acertou 7 perguntas e meia, 7,5. Assim, aí o docente intelectual não pode ser avaliado dessa forma. Não. E assim, eles vêm com essa pergunta, porque eles vêm com essa responsabilidade. Eu tenho que alfabetizar o meu aluno, que eles têm essa meta a cumprir. Sim. E a gente vem exatamente falando, não, esse aluno é uma inclusão, ele está lá, né, exatamente para ajudar o outro aluno que vai ter essa meta a me ajudar a ser companheiro, né, uma atividade. Se o deficiente intelectual está incluído, ele está numa atividade, uma responsabilidade, no futuro vai me ajudar muito no trabalho. Porque ele vai ter uma hora para entrar, uma hora para sair, amizade, conversar. Independente de eu ter uma deficiência, não conseguir atingir a meta que você vai atingir, eu não mudar a minha personalidade, não me sentir inferior, né? Então, isso da inclusão é muito bacana, né? Agora, para você chegar lá é muito difícil, porque o que eles vão querer é que você aprenda a ler, escrever e fazendo coisa direitinho. E esse não é o objetivo final. O professor tem que sair da plataforma que ele foi criado para atender um novo mundo. Entender um novo mundo. Agora, existe essa de reforço, porque muito deficiente intelectual vai ser alfabetizado. Vai fazer a conta. Não é todo deficiente, porque a gente tem o leve, o moderado e o grave. Sim. Então, o leve, ele tem condições de aprender, mas ele precisa de um reforço, né? Voltar para trás, você já está lá na frente, vem cá, é mais individualizado para chegar no potencial máximo de cada um. E a deficiência intelectual é assim, é um espectro, né? É muito grande. Então, eu não sei exatamente, não são todos iguais. Não é porque eu tenho uma síndrome de Down na minha sala que ela é absolutamente igual. A necessidade desse Down é exatamente o do outro. Né? Não, mas nem as pessoas que não têm deficiência intelectual, que não têm nenhuma deficiência aparente, eu gosto de falar sempre da deficiência aparente, porque todos nós temos deficiência, né? E as piores são as deficiências de caráter. Sim. Né? Sim. Essas são as piores. Então, da deficiência também não existe um igual ao outro. Exato. Todos diferentes, em níveis. Agora, o mais importante da inclusão, e que eu acho que é a parte boa da inclusão, é fazer ele saber estar na sociedade. Quer dizer, o professor tem que ter jogo de cintura. Isso. E é bom para o que tem a deficiência e para o que não tem também. Né? Sim. Porque, às vezes, a mãe tem um segundo filho e fala, nossa, o meu filho tem um problema. Aí vem o mais velho e fala, nossa, mas o meu amiguinho é igualzinho ao meu amiguinho que tem em casa. Então, fica mais fácil para a família aceitar esse novo bebê com a deficiência intelectual, porque o filho mais velho já conhece um amigo e que é melhor amigo. Nós falamos questão de aprendizado, a gente lembra de um conhecimento adquirido há não muito tempo, de que nós temos 8 inteligências diferentes, né? A cognição. Apta a um determinado meio, um tem inteligência para desenho, o outro tem inteligência para matemática, outro tem desenho para química. Então, você coloca o moleque na escola, tira 10 em matemática e 1 em geografia, né? E aí o professor, o pai em casa, você não estudou geografia. Na questão da deficiência também existe essas diferenciações? Também. Por isso que a gente tem uma avaliação neuropsicológica, deficiente intelectual. Nessa avaliação neuropsicológica, a gente vai ver o que ele tem de melhor, o que ele tem para melhorar e fazer um planejamento. Então, você, específico, o que você precisa. Quem faz a avaliação neuropsicológica é o psicólogo, o neuropsicólogo, né? Então, ele vê memória, vê atenção, vê a velocidade de processamento, a questão verbal, porque tem uns que, assim, tem muita dificuldade, né, no dia a dia, em tarefas corriqueiras, mas ele tem um verbal ótimo. Ele fala com você, fala, nossa, ele não tem deficiência nenhuma. Na verdade, ele tem, né? Ele tem limitações que ele compensa com a verbalização. Então, é muito interessante fazer essa avaliação neurológica e depois já direcionar para o mercado de trabalho mais específico para o que seja mais adequado. Aí eu falo, por exemplo, eu sou médica, eu sou pediatra. Obviamente, eu ia bem em biologia, né? Se eu não fosse bem em biologia, eu não ia ser pediatra, né? Então, iria ser engenheira se eu fosse bem em matemática, né? Minha filha é boa em falar, em escrever, ela vai para a área de humanas, é aquilo que falou das inteligências. E várias, né? Cognição é uma coisa... Essa é a neuropsicologia, isso é o que a gente tem de moderno atualmente. Eu tive conversa com uns pais, amigos meus, que reclamaram sobre o comportamento, a dificuldade que o filho tinha na escola.
né? E eu conversei bastante. Numa outra oportunidade eu fui conversar com um menino, que é amigo também. Ele disse para mim o seguinte: olha, os professores falam coisas lá que eu sei. Sabe, é muita obviedade, é muito mesmismo, é muita chatice, e eu me rebelo, eu não faço ação. Então, eu fui conversar com ele e falei assim: você precisa conversar um pouco mais com seu filho. Conversar um pouco mais com seu filho, porque não é que ele está tirando nota 4 porque ele não sabe, ele sabe mais do que o professor. Ele se interessa, ele tá dando um esculacho no professor ali. Existem essas formas de diálogo que o pai precisa ter com o filho. O pai de um deficiente intelectual também precisa fazer essa abordagem? O pai do deficiente intelectual, ele vem com a questão do... ele tem atraso em tudo um pouquinho, né? Então, para ele é difícil já desde começar a andar, começar a falar, a linguagem muitas vezes muito atrasada em relação às outras crianças. E se eu tenho a linguagem atrasada aqui, com certeza eu vou ter um déficit leitura e na escrita lá na frente. Né? E assim, o que muda muito é que a pessoa sente, eu sinto que eu estou atrasada em relação ao meu melhor amigo, e aí eu fico embotado, né? Me finjo morto para não ser chamado na lousa e ninguém saber que eu estou errando, ou eu sou o mais avesso de todo ali, né? Peguei ali primeiro que acabou a lição, vou fazer confusão com todo mundo. Então, é sempre chamado. Então, muda a personalidade dele. Então, ele é um e na escola ele é outro. Porque é difícil você ficar 4 horas todos os dias na escola quietinho, não aprendendo nada. Então, assim, quando a gente vê que a criança está com algum problema, o professor já está alertando, a nota não está boa, primeira coisa, essa criança não é preguiçosa e nem é malandro, sabe? Aquele, sou terrível, não, ele é terrível, não é terrível. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Eu gosto mais de crianças mais superativas. Então, e esse que você falou em particular, pode ser que ele é só um déficit de atenção, difícil para ele, sabe? O esquema, professor, lousa, e ele fica parado. O que é? Se ele tivesse um outro tipo de aprendizado, em que ele tivesse oportunidade de pôr a mão na massa, ele iria tirando 10. Né? Mas ele não tão mexendo com toda a inteligência dele, querendo que ele fique parado, prestando atenção na professora, né? Ele não vai ficar parado. E aí muda a personalidade dele. Em escola ele é um, em casa ele é outro. E o pai liga que é preguiçoso. Então, nessa hora, está na hora de eu procurar. Muitas vezes o pediatra, ele não é o melhor médico para ver o déficit de aprendizado. Aí encaminha mesmo para o neuro, e o neurologista atualmente encaminha para o neuropsicólogo. Isso é inerente do ser humano, né? Nós colocamos a máscara conforme o pau, né? É verdade. Cada palco a gente tem uma máscara diferente. Temos uma máscara no trabalho, temos uma máscara em casa. A de casa é maior, mais feia. Né? Nós temos uma máscara em casa, nós temos uma máscara com os amigos. E para a criança isso também não muda. Ela tem uma máscara em casa e uma máscara na escola. Há necessidade que os pais conversem bastante com os professores e com os seus filhos para desvendar um pouquinho dessa atuação no palco deles. Essa máscara é o poder adaptar em cada ambiente. Isso é o que diz uma das inteligências. Poder tenho de me adaptar nessa situação, nessa outra situação. Isso faz parte da inteligência. Então, o que a gente podia falar para os pais, sendo pais de crianças que não têm deficiência intelectual ou tenha, converse mais com seus filhos, procure atuar mais junto, procure saber que tipo de ganho ele está tendo. Para os pais com deficiência intelectual, com crianças com deficiência intelectual, precisa ficar claro de que o sistema de avaliação do seu filho não será o mesmo daquele currículo que você estava acostumado lá 50, 60 anos atrás. Sim. A gente tem que pensar em fazer um planejamento para tirar o potencial máximo dessa criança. A avaliação dessa criança, ela está muito mais ligada ao convívio social do que propriamente um ganho de português, de inglês, de matemática, de física e química. Sim, vai ser piloto de avião, né? Mas a gente tem que pensar em dar a independência dele. A independência na sociedade, ter amigos e principalmente uma independência financeira. Muito importante, Iveli, é dizer que todos, sem exceção, têm uma potencialidade. Tem um potencial. Precisa ser desenvolvido. Todos. Tem. Tem uns que desenham muito bem, tem uns que falam muito bem, todos têm um potencial. Tá. Hoje a APAE, ela recebe não só a síndrome de Down, ela recebe outras deficiências intelectuais. Porque daí ligada a algumas síndromes genéticas ou mesmo algumas questões neurológicas, né? Então, algumas questões de síndrome convulsivas, né? Esquizofrenia? As doenças mentais, transtornos psiquiátricos, não. Né? Alguns podem ter algumas comorbidades, como uma depressão, né? Mas esquizofrenia e transtorno psiquiátrico, não. Tá. No caso de deficiências associadas,
caso tenha deficiências intelectuais associada à deficiência física, ou o ambiente está preparado a recebê-los? Então, né, aí assim, quando eles vão ficando mais velhos, né, que digamos que a gente tenha uma paralisia cerebral com deficiência intelectual, né, nós somos muito bons na questão de fisioterapia, como seria, por exemplo, uma ACD. Né? E aí a questão até 6 anos, a gente realmente tem que encaminhar para outros lugares onde tem uma equipe, né, ortopedistas, né, melhores. Agora, oficina de trabalho, a gente coloca lá dentro e depois já encaminha. Ok, Vivi, eu agradeço a estada conosco. Obrigada. Agradeço as informações. Obrigada. E eu tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante esse obrigada. programa. Obrigado, você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos a semana que vem.